Graça e a paz, amém? Amém? Vocês são pentecostais. Eu sou batista, vocês são pentecostal. Por favor, dá um amém melhorzinho, né, pô? Por favor. Isso, agora ficou melhor. Eu vou dizer que o batista é mais animado. Apesar de que eu sou batista de origem sueca, então nós somos pentecostais, né? Então a gente... glória a Deus, né? Então vamos que vamos. Deixa eu me apresentar primeiro, rapidamente. Meu nome é Edival. Ninguém me chama assim, eu sou pastor há 25 anos ali em Cidade Patriarca. Cidade Patriarca, aqui na Zona Leste. Fica ali 10 minutos do Gambazão, digo Itaquerão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sou casado com a Sandra há 28 anos e meio. Tenho 2 filhos, a Ana e Sofia, que vai fazer 22, e o Felipe, que fez 12. Não foi acidente de percurso. A gente só queria ter uma mesmo, né? Só queria ter a Ana e Sofia. Aí um dia a Sandra, minha esposa, tem 4 irmãs, eu tenho 2 irmãos. E aí estava aquela festa de família do meu sogro, tinha aquele monte de gente, os homens na churrasqueira, a mulherada na cozinha, o pessoal na piscina, aquela bagunça, sobrinhada correndo. E eu pensei, se a minha filha casar com um filho único, ela nunca vai ser tia. Me senti tão egoísta, graças a Deus, Deus falou com a Sandra, a mesma coisa. E aí, isso era dezembro, em janeiro, a Sandra engravidou do Felipe, e estamos aí, temos um casal, Felipe e a Sofia. Por isso 10 anos, então tenho 2 filhos únicos. Quem tem essa diferença? Se eu soubesse, tinha tido antes, gente. O Felipe é uma benção. Se eu soubesse, tinha tido antes, mas agora tenho 2 filhos únicos, né? Então vamos que vamos. Mas lá na igreja agora nós temos 3 casais que têm 4 meninos. E todos na mesma faixa etária do meu filho. Meu filho é muito amigo deles. Aí eu agradeço a Deus que eu parei no 2. 4 meninos. É de lascar, né? Como foi falado aqui, dou aula no Betel, tá? Mas principalmente, uma das coisas que Deus me chamou para o pastorado. Então estamos ali já há 25 anos, iniciamos dentro de uma pequena comunidade. Desde o começo iniciamos com os olhos voltados para fora. Quando nós chegamos na igreja, eu era um jovem seminarista, a gente já foi jovem um dia, né? É um jovem seminarista, estava me formando em 90, e auge do plano Collor. Quem viveu aquele plano Collor, lembra, né? Que coisa terrível. Todo mundo desempregado, aquela coisa, aquela falta de esperança. E eu notei que a igreja, que era muito pequena, que tinha ainda passado por alguns problemas, nós estávamos numa comunidade, num bairro, que a maioria de classe média baixa e em volta, vocês devem conhecer, devem ter ouvido falar da Vila Inhocuné, que é a favela do Inhocuné, tem a vila. Você sabe por que chama Inhocuné? Não é nome índio, não. Sabe por quê? Porque era a fazenda do senhor Coroné. E do senhor Coroné virou Inhocuné. Então, eu ensino o pessoal lá. Quando a gente chega de fora, eu sou de Sorocaba, sou caipira, graças a Deus. A gente vai ensinando. Uma das coisas para a gente, onde nós nos estabelecemos, é saber a história do bairro. Eu fui conhecer a história do bairro de Patriarca. A minha casa está em Patriarca, mas é Jardim Triana. Por quê? Porque o pai de quem fez o loteamento tinha 3 filhas chamadas Ana, Triana. Então, você vai descobrindo as coisas, né? A maioria das pessoas às vezes não conhece. E nós começamos, voltando, né, fechando esse parênteses, começamos uma cooperativa de alimentos. Mas não para a nossa igreja, também para a nossa igreja. Então eu e o Jonathan, a gente pegava o carro, a gente comprava saco de feijão, saco de arroz, óleo, azeite, ia no macro, procurava promoção, e nós revendíamos a um preço justo, barato, não apenas para a nossa igreja, mas para a comunidade, para o bairro. No primeiro momento, as pessoas chegavam assim, diziam assim,
Eu tenho que assistir o culto para poder comprar aqui? Não. Como assim? Mas eu não sou obrigado a rezar com vocês? Não. Se quiser vir, muito bem-vindo. Mas você pode comprar. E alguns compravam e iam embora, mas ficavam meio assim. Até que um dia eu vi a frase que, para mim, ela foi um start. Interessante, vocês estão aqui um bom tempo e nunca se importaram com a gente. Infelizmente, a igreja, por mais que a gente não queira, a gente é visto como alguém que quer que as pessoas venham para dentro. E nós pouco pensamos em ir para fora. Enquanto Jesus fez exatamente o contrário. Jesus saiu do templo e foi para fora. Jesus, ele passou boa parte do seu ministério na região ali de Tiberíades, no mar, em festa, tanto que ele era chamado o quê? De beberrão, glutão. Jesus não ficou tanto tempo no deserto. O deserto era coisa para João Batista. Quem gostava de deserto, gafanhoto e mel, era João Batista. Jesus estava sempre perto da praia e perto de gente, e festa. Ou seja, nós perdemos um pouco, ou muito, a essência do Evangelho. Foi lido Atos 1:8? Foram para as casas, foram para as pessoas. A igreja é lugar de gente, infelizmente. Não vou entrar aqui, ainda mais que tem gente do futuro professor, quem sabe, no Mackenzie. Mas, quando Constantino traz de novo a igreja para as catedrais, a igreja perde muito da sua essência. Quando a gente volta para dentro do templo. O templo é uma bênção, é gostoso, é cultuarmos, é adorarmos o Senhor, celebrarmos. Mas a vida ao vivo, a vida real, não acontece aqui dentro. A vida real acontece lá fora. Quantas horas tem um dia? Quantas horas tem uma semana? 24 vezes 7, os bons de matemática já calcularam e já viram que tem quanto? 168. Quem aqui vem 3 vezes por semana na igreja? 3 cultos, assiste 3 cultos por semana, pelo menos. Levanta a mão. Não, levando um culto de domingo, vocês têm célula aqui, grupo familiar, pequeno grupo, dê o nome que quiser. Então, acrescenta um grupo e estar aqui. Se você fizer isso, e cada um durar 2 horas, você vai estar 6 horas com a comunidade, certo? É menos de 5% do seu tempo. 5% de 168 é 8,4. Ou seja, a vida real acontece aonde? Lá fora. A vida, todas as nossas coisas boas e ruins, acontece a maior parte lá fora. Você tem aqui muitas... se eu desse a oportunidade aqui, né, todo mundo ia ter um testemunho de bênção nesse lugar. Glória a Deus pelas igrejas. Precisamos, às vezes, restaurar o alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas nós esquecemos que a vida passa lá fora. Então, eu queria compartilhar um pouco sobre... Tá dando para enxergar aqui o meu PowerPoint aqui? Sobre sair fora da caixa. Porque nós, muitas vezes, pensamos dentro da caixa. Somos meio bitolados. E isso tem causado vamos dizer assim, prejuízos. Nós temos que entender que nós vemos o mundo em caos. Não sei se você está conseguindo ver aqui, mas aqui, ó, aqui é uma balada, aqui é uma passeata na Paulista, aqui é a Cracolândia, aqui são refugiados, e aqui é uma placa sinal dos tempos em São Paulo, área sujeita a assalto. Que alguém ironicamente colocou, porque nós temos hoje problema sério da violência urbana. Né? Alguém aqui do interior como eu? Então, eu fui criado no interior, estou em São Paulo há quase 30 anos. Mas lá nós temos uma chacrinha em Araçoiaba da Serra, e quando eu vou, dia 2, se Deus quiser, estarei lá. E quando a gente vai, eu paro na Praça Central, vou no mercado, eu fecho o carro, sempre tem alguém dando risada da minha cara. Ainda existem lugares assim, que ainda... Você não precisa, porque o paulista estressado, né? Você liga alarme,
aquele artefato todo de segurança. Mas hoje nós vivemos numa cidade extremamente violenta. Os índices de violência são terríveis. Todo mundo aqui tem uma história de alguma... Conhece alguém que foi assaltado, aquela coisa toda. Esse é o mundo que nós vivemos. É um mundo... É o caos do mundo. Mas a vida está aqui. A gente está aqui circulando. A vida não é mais dos anos 80. Ainda que você, às vezes, seja como eu, gosta de ouvir Alfa FM e Antena 1, como diz meus filhos, rádio de velho, né? Mas vamos por aí. O mundo mudou bastante. Para a gente entender um pouquinho, rapidinho, deixa eu ver aqui, antes de entrar na quebra de paradigma, deixa eu só falar rapidinho uma coisa. O mundo mudou bastante. A sociedade mudou. O Brasil era chamado uma nação cristã. Hoje nós não somos mais. Infelizmente, não somos. Ou felizmente, em alguns aspectos. Por exemplo, você ouvia histórias de missionários que iam lá, nossa igreja sustenta missionário no Líbano, na Síria, em Israel, em vários locais. Gente que não sabe nada, nunca ouviu falar de Jesus. Uma vez eu estava na Espanha, em Valência, num evento de missões, e eu estava lá, eu coleciono camisa de times. Graças a Deus, das 40 e tantos que eu tenho, só 6 eu comprei, o resto eu ganhei, né? E eu estava ali procurando uma camisa do Valência. E aí um garoto de 13 anos, eu comecei a conversar com ele, me veio bem no espanhol, minha avó é uruguaia. E aí eu perguntei, conhece Jesus? Ele, Jesus Navas? Jesus Navas, para quem conhece futebol, hoje joga no Manchester. Eu falei, não, esse Jesus também eu conheço, joga futebol, mas... Porque ele viu que era brasileiro, estava com a camisa do glorioso tricolor, que não está numa fase boa, mas... Salve o tricolor paulista. Aí, você vai para fora com a camisa de São Paulo, tu não conhece. Esse time é bom. Então, eu estou com o microfone, é o lado bom, né? Você está com o microfone. Aí eu falei, não, Jesus Cristo. Ele falou, joga em que time? Gente, eu imagino que quem aqui, nas classes preparatórias para o batismo, nos cursos de batismo, nós temos visto vários jovens, várias pessoas, sem nenhum pano de fundo cristão. Que não tem a menor noção de quem é Jonas. Jonas, estou falando de Jonas, Noé. Minha filha estuda no Mackenzie, faz publicidade, e quando saiu o filme Noé, tinha colegas dela no Mackenzie que... Você que aí é crente, você que aí vai na igreja, conta a história do Noé, porque eles queriam ter uma noção antes de ir para o filme. Que aliás não tinha nada a ver, mas eles não sabiam que é o Noé, a arca. Ou seja, nós vivemos hoje um outro contexto, por isso nós precisamos ter uma quebra de paradigma, porque se nós muitas vezes pensamos na igreja do século 20. E aqui eu não estou criticando vocês, porque essa crítica vale para mim, vale para a nossa igreja. O Sérgio falou aqui sobre evangeliquez. Nós temos um dialeto muito cristão. Eu vou falar um hino do cantor cristão. Eu sou batista, estou criticando batista, não estou criticando vocês. Mas tem um hino do cantor cristão que eu amo. Gosto demais, cresci ouvindo, toquei lá o bombardino. Eu toquei bombardino, trombone. Os guerreiros se preparam, tocava trombone, era legal tocar trombone nesse hino, era bacana. Olha, pensa nesse hino, que provavelmente vocês conhecem. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão. Gente, 99% não sabe que é vaga, muito menos que é procelosa. Agora se imagina a pessoa que entrou na igreja, a convite de alguém. Ele está ouvindo lá, se da vida as vagas procelosas são. Meu Deus, que idioma que eles estão falando. Que dialeto é esse? E quase todo crente que nascido na igreja chora quando ouve, né? Contas bênçãos, contas quantas. Eu também amo, sim, volto a dizer. O mundo mudou. Esses dias eu estava assistindo o The Voice, o americano, eu gosto de ser o americano. O brasileiro, desculpa, não é pedantismo não, mas não tenho paciência. E o Adam Levine falou um negócio muito interessante. Foi um dos candidatos daquele virou. O cara cantou uma música dos anos 80, um clássico do Steve Wonder.
Mas, numa roupagem, ele falou assim, bacana, você conseguiu pegar uma música com uma letra sensacional e fazer com que a nova geração entenda e compreenda. Eu falei, caramba, é isso. Nós precisamos entender a linguagem do povo do século 21. Há 10 anos atrás, você não imaginava que toda a sua vida estaria aqui. Que você não vai no banco, você deposita o cheque, que você vê e-mail, que você vê Face, que você posta selfie, que você faz tudo. Há 10 anos atrás, você não imaginava usar o smartphone. Estava comentando, a irmã Dolores, com 75 anos, irmã da intercessão. Toda a igreja tem uma irmã Dolores, né? Aquela irmã da oração, do coque, assim, aquela irmã que há 25 anos ora por mim, e ela aprendeu a usar o WhatsApp. Só hoje tem 3 áudios dela. E cada áudio tem de 2 a 3 minutos. E não escute para ver. Eu vou perder a intercessão da irmã Dolores? Você está maluco. Falta um para ouvir ainda, que eu não ouvi ainda. O mundo mudou, meus queridos. A igreja tem que entender que também o que ela era de novidade nos anos 80, ela não é mais. Infelizmente, o que se conhece da igreja hoje é ruim. Porque 90%, não vou dizer 90%, vou chutar, a maioria, tira o 90%, esquece o 90%. A maioria dos pastores, dos líderes, dos cristãos nesse Brasil é composto de gente séria, honesta e ética. Gente correta. Gente que leva a sério, graças a Deus. Mas o que aparece na mídia não é esses 90%, nessa maioria. Então, quando alguém pensa, eu faço isso às vezes, esses dias eu fui pregar numa igreja lá, eu fui pregar numa igreja de Interlagos, falei, quem aqui antes detestava a crente? Levanta a mão, antes de se converter. Gente, é impressionante. Eu falei, mantenha a mão levantada quem achava que todo pastor era ladrão. Um monte de gente ficou com medo. Não, pode levantar, o Carlinhos não vai cortar teu pescoço, eu acho. Um monte de gente levantou a mão. Hoje a imagem que se tem de evangélico não é suficiente. Meu pai era um pequeno comerciante lá em Sorocaba. Há 30 anos atrás, quando alguém dizia que era crente, ele nem pegava o CPF da pessoa, o RG, porque, filho, esse paga. Hoje tem que fazer SPC, Serviço de Proteção à Cantina. Que se marcar, tem um monte de crente que não paga a cantina. Não paga a cantina. Dá um nome para ir no passeio da igreja e não aparece e não dá a menor justificativa. Aluga um ônibus para 50 pessoas, aparece 30 e os outros 20 deram, não estão nem aí. Vai na Conde de Sarzedas ver a quantidade de cheque sem fundo de crente de igreja. Ou seja, nós estamos perdendo uma coisa muito importante. Eu vou pular essa parte aqui. Que é o que Jesus falou. Eu estou acelerando por causa do tempo, tá? Ser sal, Mateus 5, 13 e 14, ser sal e ser luz. O sal, ele não precisa fazer força para ser sal. O sal naturalmente salga. O sal naturalmente salga. O que eu estou querendo dizer é que muito mais, e é importante nós conhecermos técnicas de evangelismo, nós precisamos, como igreja, restaurar o testemunho de Jesus. O brilho de Jesus. A ética de Jesus. O estender a mão de Jesus. Que nós perdemos um pouco. Porque o sal, que está aqui, ele foi colocado o quê? Para salgar a terra. E o sal incomoda. Eu não sei se você teve uma avó parecida com a minha, mas a minha avó tinha a seguinte teoria, quando a gente se machucava. Para sarar tinha que arder. Tinha que arder. Se não ardesse... Então, eu até falo que, quem foi que tirou a propriedade de arder do metiolate? Que aquilo era, né, aquilo que devia curar, né? Porque, né? Mas a minha avó tinha uma mania, ela fazia uma salmoura com limão quando a gente ralava. Gente, aquilo doía até a alma. Se não arder, não sara. O sal, muitas vezes, ele vai arder muito no mundo. O mundo está... Como eu mostrei, está um caos. O mundo está perdido, o mundo está sem referência. O sal, ele incomoda. A igreja perdeu a voz profética. Em todo esse caos que teve agora na nossa nação,
Reparou que a igreja não tinha uma proposta para a nação? Lamentável. A igreja não tinha uma proposta. Olha, vocês estão aí perdidos, tá? Essa corrupção, peraí. Nós temos um caminho aqui para mostrar. Não vou nem falar do Cunha, tá? Vou resistir. Vou resistir. A igreja perdeu. E mais do que perdeu o sal, ela se esqueceu que nós vivemos um mundo em trevas. O mundo está sem referência, as pessoas estão perdidas. Fala do ateísmo, o mundo nunca foi tão sincrético, tão místico como é hoje. As pessoas buscam de tudo. Eu estou trabalhando numa organização que também apoia judeus, fazerem aliar. Eu estive 2 vezes em Israel esse ano. Gente, o judeu, ele chuta tudo. A única coisa que ele não aceita é Jesus. É muito interessante isso. Mas o resto, não estou falando nem da cabala, mas qualquer hinduísmo, qualquer macumba, eles aceitam. Vai na Europa é a mesma coisa. Nós plantamos uma igreja nos arredores ali de Paris. Nossa igreja está ali em Palaiseau. Se um dia você for em Paris, muito bem-vindo ali. Gente, o francês é totalmente místico. Busca de tudo. Tudo. Menos Jesus. Por quê? Porque o mundo está em trevas. O mundo está em trevas. Jesus disse o quê? Brilhe, portanto, o quê? A vossa luz. Uma luz, por menor que seja por estar isolada no meio das trevas, ela faz toda a diferença. Se nós apagarmos todas essas luzes e somente pegar um celular e pôr num canto e acender, ele vai ser visível. Então, o primeiro ponto importante para entendermos o evangelismo é que nós precisamos restaurar o chamado de sermos sal e luz. Em diversas áreas, em campos missionários difíceis. Existe um campo missionário que é complicadíssimo, chamado nossa casa, nossa família. É um dos campos mais desafiadores. Por quê? Porque as pessoas nos conhecem como nós somos. Meus filhos me veem sem o gel no cabelo. E às vezes quando minha filha estudava de manhã, eu levava no metrô, às vezes esquecia de passar. Falava, pai, fica parecendo Bozo. Mas isso é a gente como a gente é. Eu tenho isso aqui não é para me vangloriar, não. Mas eu tenho um voto pessoal, vamos chamar assim, propósito pessoal, fica mais bonito, de não pregar se eu não puder olhar nos olhos da minha esposa e dos meus filhos. Vai ser muito hipócrita, né? E lá olhando assim. Bonito, né? Fala bonito, fala bem. Vamos trazer aquela piadinha velha. Vamos trazer a cama para casa, para a igreja, né? Nós precisamos restaurar nosso sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos lembrar que missões também é algo para fazermos dentro do nosso ambiente de trabalho. Gente, as pessoas estão perdidas. Olhe no metrô, pare um dia na Praça da Sé, eu gosto muito de gente. Pare na Praça da Sé, bem naquele, ou pegue a Estação República, outra que seja, né, conexão. Olhe a expressão das pessoas. Não é porque elas estão cansadas, pegue segunda-feira de manhã. As pessoas estão em trevas. E Jesus disse, vocês são a luz, nós somos a luz, nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para naturalmente brilhar. Porque se a luz está apagada, claro que ela não vai brilhar. Como dizia o velho corinho, na época do corinho, que cantava quando eu tinha 5 anos de idade. Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Eu lembro da tia cantando. Nós precisamos ter essa luz. Porque não adianta a gente chegar para evangelizar, abordar as pessoas com técnicas. Se a luz não brilhar, entra aqui e sai ali. É mais um chato. É mais um folheto de propaganda de almoço, de empreendimento imobiliário. Porque é a luz que vai atrair.
O problema é, vocês conhecem esses personagens aqui? O Alex, a Glória, o Melma e... Lembra o nome da zebra? Martin. Esses 4 personagens aqui, Madagascar. Minha filha, eu assisti 855 vezes Rei Leão, quando ela era pequena. Depois o meu filho foi outra geração e Madagascar estava entre eles. Carros, né? A gente assiste, quem é pai sabe. Passa de novo. Esses bichinhos, eles são o quê? São animais, são selvagens? São selvagens. Leão, né? Uma vez eu estava na África, na República Centro-Africana, do lado do Congo, e nós íamos atravessar para Camarões, estava num barquinho, e de repente eu vi o remador puxando, eu falei, mas eu estava querendo ir para Camarões, eu queria pisar em Camarões, né? Ele falou assim, eu perguntei para o missionário, o que está acontecendo? Ele falou, não, tem uma hipopótamo lá embaixo com um filhote, eu peguei com a mão, vamos tirar logo daqui, né? Eu olhei aquele bichão enorme assim, é um bicho selvagem, a zebra e a girafa. O que eles são? São bichos que moram aonde? No zoológico. Domesticados. Às vezes nós crentes somos domesticados para ficar aqui dentro da igreja. E a gente sabe ser crente aqui dentro. A gente sabe se comportar aqui dentro. O jovem sabe se comportar aqui dentro. Ele é... né? Quando começa a cantar Poderoso Deus, repete 125 vezes no final, porque é um louvor que ninguém sabe acabar, né? Poderoso Deus, não termina nunca, né? Gente, eu toquei em banda de louvor, eu sei que é isso, né? O vocalista não para nunca. Né? Não quer... Tá gravando, né? Oh, meu Deus. O que acontece? Quando esses bichinhos simpáticos, mas domesticados, vão para a selva, vão para a vida real, para o habitat natural deles, porque a vida real acontece lá fora. O que acontece com eles? Ficam apavorados. Não sabe o que fazer. É a maioria dos crentes quando se depara com o incrédulo. Ele não sabe evangelizar, ele não sabe compartilhar, ele não sabe falar do amor de Deus. Por quê? Porque ele foi domesticado. Ele sabe se comportar no meio de crente. Ele sabe falar a linguagem do crente. Pise no pé de alguém no metrô para você saber se ele é crente. Entre outras coisas, ou faz alguma coisa, misericórdia, né? No mínimo ele já passou alguma vez em alguma igreja. Aquele vocabulário crentez, né, que a gente tem. Nós temos um vocabulário, um dialeto. Quem estuda ciências sociais está repleto disso. Nós precisamos aprender que dentro da selva, lá fora, é que a vida acontece. Isso me preocupa muito, porque nós pastores, muitas vezes, somos tentados por N situações, por pressões. Porque nós vivemos hoje essa avalanche de um hedonismo, eu pulei 2 slides ali, de um hedonismo, de autossatisfação. Venha para ser feliz. Venha para a igreja para ser feliz. Eu fico pensando o que fazer com a galeria dos heróis da fé, que morreram, foram cortados ao meio, né, decapitados. Aquela lista lá de Apocalipse, olha, aquelas são a alma daqueles que morreram martirizados. Ou o apóstolo Paulo, né? Ô Timóteo, Paulo deprê. Já iam dizer que ele estava em pecado. Timóteo, todo mundo me abandonou. Traz os livros. Traz minha capa. Só o Lucas está comigo. Passando dificuldade. Preso. Escrevendo Filipenses na cadeia. Tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, tudo posso que me fortalece dá uma campanha, né? Só que ninguém gosta de ler o versículo anterior, né? Sem estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver com fartura e, como diz na minha terra, com fartança. Porque quando está na fartura, o crente está
sapatinho de fogo, glória a Deus. Aí o bicho pega, a coisa aperta. E essa é a vida real. As pessoas estão vindo na igreja não para encontrarem Jesus, mas para ser transformadas, para ganhar alguma coisa. Eu espero não escandalizar você. Depois, pastor, aqui, depois conserta. Que a melhor coisa é ser pastor tio. Você vai na igreja dos outros, fala, e depois o pastor local que conserte. É ótimo. É maravilhoso. Gente, milagre não segura ninguém. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto vendo milagre todo dia. Era nuvem de glória, era coluna de fogo, era maná caindo. Saudades da carne. Só tem esse maná. Segunda-feira, virado de maná. Terça-feira, bolo de maná. Quarta-feira, meque maná, feijoada de maná. Não aguento mais esse maná. No deserto. Eu trabalhava no Macro, meu supervisor, no Macro, ele estava andando, tem uma igreja muito boa, muito séria lá em Campinas, eu trabalhava no Macro de Campinas, a igreja do Nazareno, e ele estava um dia desesperado, porque a mãe dele estava com câncer terminal, e ele estava passando em frente, o Nazareno estava tendo ensaio de louvor, e ele sentou lá atrás, e alguém notou, chamou ele, contou que estava quando orou com ele. 2 dias depois, a mãe miraculosamente teve alta, estava desenganada, morrendo de câncer. E eu falei, e você, o que fez? Seu safado sem vergonha. Ele falou, não, eu fui lá na igreja, agradeci e dei uma oferta. E não aceitou Jesus. Então milagre não salva ninguém. Nós temos que mostrar para as pessoas que vale a pena conhecer o Jesus que transformou a nossa vida. Que Jesus foi a melhor coisa que me aconteceu. Que Jesus foi a coisa mais espetacular que aconteceu na minha vida. Sabe, eu era perdido, não tinha esperança. Eu continuo enfrentando as mesmas lutas. Alguém que está lá no cemitério, sabe, chorando, e então está orando pelos mortos. Aí você chega com toda a sabedoria de Salomão, na época das concubinas e das mulheres, só pode ser, né? Diz que idolatria, oração para os mortos. Nossa, acabou. Acabou. A igreja gosta muito, às vezes nós gostamos muito de apontar. Jesus fez exatamente o contrário. Jesus veio para todas as pessoas. Jesus veio para o rico. O mais rico aqui de São Paulo está entre os menos evangelizados, vocês sabiam, né? Você sabe qual é o bairro de São Paulo atualmente, segundo a CEPAL, o bairro mais evangelizado em São Paulo? Com o maior número de igrejas, aliás. Sabe qual? Cidade Tiradentes. Devia ser o céu na terra. Devia ser o céu na terra. Os ricos precisam de Jesus. Os mais pobres dos mais pobres precisam de Jesus. Também estão relegados. Os anônimos. As pessoas precisam de Jesus. E Jesus veio para todos. Só que Jesus se irritou com quem? Com os fariseus. Jesus não tinha a menor paciência. Sepulcro caiado, raça de víbora. Porque eles eram religiosos. Meu Deus, o tempo passa. Vamos lá. Eu coloquei aqui um pouco do nosso bairro. Que é a nossa responsabilidade. Não é a responsabilidade de vocês. Vocês podem, de vez em quando, lembrar e orar por nós. Mas eu coloquei aqui Cidade Patriarca, o metrô Guilhermina. Nós estamos na última rua de Patriarca, na primeira de Guilhermina. Você sabia que Cidade Patriarca é o bairro que tem mais praças em São Paulo? 49 praças. Quiser fazer evangelismo da praça, você escolhe qual. Muita praça. É proibido ter prédio, pela lei do zoneamento. Alguém conhece Patriarca? Então, só na Gamelinha tem prédio, lá embaixo. Onde tinha enchente. É legal isso. Aqui, as escolas públicas, como toda escola. Eu e minha esposa passamos na Unicamp com um colégio público há 30 anos atrás. Eu nunca estudei escola particular. Lamentavelmente, meus filhos sempre estudaram escola particular. Minha filha fez ETEC ainda depois. Que pena, né? Olha o estado das escolas públicas. Aqui está o hospital. Cadê o hospital? Está na outra
tela. Aqui. Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio, também conhecido como Hospital do Inhocuné. Que eu briguei lá, você não tem noção. Aí eu cansei de brigar, sabe o que eu fiz? Me tornei conselheiro do hospital. Em vez de ficar brigando de fora, vamos entrar, vamos ajudar. Chamei o padre. Oh, Jesus, né? Não, fica tranquilo, chamei o padre para conversar. Falei, nós precisamos ajudar esse povo. Vamos entrar nesse conselho? Porque só tem um monte de velhinho acima de 75 anos. O diretor faz reunião uma vez por mês, dá um cafezinho, um bolinho, e eles aprovam tudo o que ele quer. E o nosso povo continua sofrendo. Vamos entrar aqui? Vamos. O diretor quer ver o capeta, não quer ver o padre e o pastor mais. Que bom, né? Por quê? Porque... Sabe que eu ouvi de um enfermeiro? Uma coisa assim, essa palavra bateu lá com aquela primeira. Por que vocês demoraram tanto? Porque, como diz o Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo. Deus não tem plano B. A multiforme sabedoria de Deus é manifesto através para os principados e potestades, tá? Através de quem? Da igreja. Deus não tem plano B. O plano A de Deus é a igreja, é eu e você. É com você que Deus conta para que a palavra dele seja compartilhada. E se a igreja se omitir e continuar dentro, ela não vai. Vamos fazer. Aqui, isso aqui é a fila de café da manhã da Praça da Sé. Todo domingo, há 7 anos, nós temos um projeto com moradores de rua na Praça da Sé. São 600 cafés da manhã. Agora, nós estamos, quem quiser nos ajudar, quem sabe francês, crioulo, porque fora os haitianos, e agora está começando a ter gente já de falar árabe. Inglês sempre tem os jovens que falam, se viram no inglês, porque tem vários nigerianos. Gente, domingo retrasado, a fila estava mais ou menos desse tamanho, tá? Levamos mais de 2 anos para ganhar a confiança desse povo. Hoje a gente chega, eles fazem a fila. O Rodrigo sempre está lá. O Rodrigo veio comigo, o Rodrigo é psicólogo, membro do nosso conselho missionário. Quanto tempo atrás foi para Guiné? 3 meses atrás a igreja enviou ele para Guiné, Bissau, para conhecer. Ele trabalha na TOTUS, aquela empresa de TI. Mas nas férias ele foi para Guiné, trabalhar como psicólogo lá e com uma equipe multidisciplinar. E o Rodrigo sempre, de vez em quando, está lá na Praça da Sé, porque quinta-feira ele é voluntário numa casa de recuperação, num projeto de apoio a toxicodependentes. É pouco, mas nesses 7 anos tiramos 80 pessoas da rua, graças a Deus. É pouco, mas é mais do que a prefeitura já fez. Gente, meu tempo está acabando, então deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é uma outra fila. Eu fico olhando, de vez em quando apareço lá. Que domingo de manhã nós temos culto às 10. Eu normalmente, minha esposa operou semana retrasada, semana passada, e enfrentou alguns problemas de saúde. Minha esposa enfrentou um câncer há 3 anos atrás, e semana retrasada ela tirou um nódulo no pulmão, então tem sido uns dias meio turbulentos aí. Mas eu tenho sempre ido na Cracolândia. Eu até brinquei esses dias, conversando com o Daniel, falei, estou com saudades da Cracolândia. Esses dias eu estava no metrô, minha filha falou, pai... Falei, não, vou estar na Cracolândia hoje à noite. A mulher que estava assim já ficou, olhando, um barbudo, falando que vai para a Cracolândia, falou, não tem cara de nóia, é traficante. No mínimo, né? No mínimo é traficante. Sabe o que me espanta na Cracolândia? Alguém já foi na Cracolândia? Porque tem aqui na Bresser, né? Também tem... Segundo a Secretaria de Ação Social na Prefeitura, são 605 Cracolândias em São Paulo. 605. Entre Cracolândia... O que se entende por Cracolândia? Lugar que tem mais de 20 pessoas consumindo crack. São 605 em São Paulo. Claro, nesse São Paulo está juntando o ABC, tá? Grande São Paulo. Mas 605 é de lascar. Eu estava no meio do fluxo, estava com a minha filha. A filha de um dos traficantes lá adora minha filha. Minha filha, quando faz lição de casa com ela. E estavam algumas meninas da igreja, e eu falei,
estávamos entrando no fluxo para convidá-los para na tenda tomar sopa. Estava muito frio. Ninguém toca. A igreja é uma das poucas coisas respeitadas na Cracolândia. Pastor Daniel, pastor Anildes e várias pessoas anônimas já cheiraram muito gás lacrimogênio. Muito gás de pimenta, tem noção. Mas quando o bicho pega, a primeira coisa para quem eles ligam, mandam o zap, é para os crentes. É para os crentes. E eu fiz uma coisa, meus queridos, que isso me choca. Porque eu fico pensando aonde nós estamos errando. Nós estávamos no meio do fluxo. 500, 600 pessoas. Lixão. Até hoje, eu entro em UTI, não tem problema nada com essas coisas. Mas eu levo um tempinho para fazer o tracking no nariz, no cheiro. O cheiro demora um pouquinho. E eu entrei e falei para as meninas, querem ver o negócio? Escuta aqui. Comecei no meio do fluxo. Em Jesus amigo. Só faltou dividir em vozes. Mais da metade começou a cantar um hino. O pessoal que trabalha mais direto, o João Boca, o pessoal da Missão Sena, falam em 60% que já passou por alguma igreja. Alguma coisa, em algum momento, em algum lugar, nós estamos errando. Quem sabe nós não estamos pregando o genuíno evangelho. Não estamos indo fazer discípulos. Quase, o Rodrigo já viu isso, quase toda vez aparece alguém querendo tocar. Posso tocar? E é ex-ministro de louvor de algum lugar. Eu já encontrei advogado. Quem vai na rua, isso aqui não é nada novo para vocês. Encontra advogado, engenheiro, pastor, já encontrei bispo, eu ia chegar no bispo. Um dia desses o Daniel pediu para eu pregar lá na Cracolândia, e quando acabou tinha um cara querendo conversar comigo. E depois de um certo tempo se pega algumas manhas, né? Eu falei, você quer falar o que se quer que eu ouça ou quer falar a verdade? Porque se for vir com aquele chaveco, não perca o tempo, tá? Mas a gente tem que também ser simples e inteligente. Falou, não, eu queria trocar uma ideia com você. Eu falei, legal. Então vamos aqui. Acho que foi até você que me levou, rapaz, lá, Rodrigo. Não lembro. Eu falei assim, ele era aquele que era evangelista. Acho que foi você que me levou. Aí eu falei, eu falei assim, eu era evangelista aqui da Assembleia de Deus aqui. Falei, é? E contou a história dele, rapidinho. Eu queria só que você orasse comigo, você falou aí, porque eu estou há 2 meses limpo. Ora comigo para eu continuar firme, porque depois de 10 anos eu estou conseguindo me levantar. Eu confesso para vocês que aquilo quebrou o meu coração. Que eu ouvi um pouco a história dele. Porque a história é clássico, né? Briga, tem uma traição, da traição vai para a bebida, vai para a droga, perde tudo, a família abandona, não tem onde ficar, vai para a rua. Isso aqui é um círculo vicioso, maldito, que se repete em 80%, 90% das histórias. Aí ele falou assim, e isso quebrou meu coração. Ele falou assim, faz 1 mês que eu voltei a sentir a presença de Deus. Depois de 10 anos, eu sei que eu me afastei dele. Ora comigo para que eu não me afaste, não quero me afastar mais de Jesus. Eu abracei aquele rapaz. Eu falei, você está morando aonde? E aí ele me mostrou uma outra coisa que para quem está na rua é valiosíssimo. Ele tirou uma chave, falou, hoje eu tenho um CEP. Algum dia você agradeceu a Deus pelo que você tem um CEP? Provavelmente não. Mas para quem está na rua, dizer, eu tenho um CEP, rua tal, número tal, CEP tal. Aí fiquei pensando, olha o poder do Evangelho. 10 anos, destruído, arrebentado. Só o Evangelho pode fazer do homem o grande milagre que é transformá-lo em nova criatura. Evangelismo é isso. É compartilhar essa boa nova. É compartilhar essa notícia maravilhosa do que Jesus fez conosco para compartilhar com o outro. Restaurar a esperança. Restaurar a pessoa ver a possibilidade de melhorar.
Meu tempo já acabou. Aqui só para você, aqui são voluntários, são os irmãos da nossa igreja. Esse aqui, ó, o William, ele tem 3 anos de convertido. A gente tem discipulado. Mas ele prega bem pra caramba na série. Eu confesso para vocês, porque um dia ele foi dar um aviso na igreja, o microfone fazia assim na mão dele. Ele não conseguia falar, nervoso. Mas esse cara com o megafone na mão, na Praça da Sé, é um negócio surpreendente. Glória a Deus. Minha oração, Senhor, me ajuda a não transformá-lo em membro da igreja. Porque a gente pega um novo convertido, cheio de gás, não, você tem que ser maduro. E a gente transforma ele num membro de igreja, domestica ele, aí ele não sabe mais voltar para o mundo. Ele não sabe mais compartilhar do amor de Jesus. Ele não tem mais amigo crente. Os parentes dizem, aquele crente chato, nunca mais apareceu nas festas da família. E aí você ainda usa uma base bíblica. Eu não entro na roda dos escarnecedores. É exatamente isso que os fariseus... Não, você não precisa ser igual. Eu estou retomando minhas amizades não crentes. E como pastor, você só se relaciona com crente. Comecei a buscar meus primos, que estavam todos que eu espinava pipa junto. Por parte de mãe, minha família toda é crente. Meu avô era pastor. 3ª geração de crente. Por parte de pai, ninguém é crente. Graças a Deus, hoje 1/3 já é, glória a Deus. Eu me relaciono com os meus vizinhos, todos me conhecem. Eu tenho a facilidade de ser extrovertido, né? Falante. Faço amizade fácil, não tem problema. Eu já fui tímido um dia, mas até os 17 anos era tímido. Conheço todos os vizinhos, pelo nome. Antes, morava na minha casa um grande amigo, pastor Cornélio, que hoje é missionário do Líbano. Eu moro na casa que é a casa dele, ainda. Só que o Cornélio morava ali em Patriarca e era pastor na IPI do Ipiranga. Então ele ficava pouco. Aí um dia o vizinho chegou assim. Eu fazia 2 meses que eu estava ali e falou, nossa, eu ouvi mais a sua voz em 2 meses do que 10 anos do Cornélio. Eu não sei se ele estava elogiando ou estava falando, o senhor fala pra caramba, hein? O senhor fala pra caramba. Mas eu conheço todos. Graças a Deus, 3 vizinhos já hoje já servem ao Senhor Jesus. Nós vamos começar uma célula na rua de casa. Porque a gente está ali para isso, ser luz, sal. E eu fico lá com meu filho jogando bola, visto normal. Eu vou na feira, eu vou de chinelo, vou comprar sábado pastel, glorioso pastel de sábado, de bermuda. Ou seja, a gente é gente normal. A gente tem que ser, porque as pessoas vão olhar e dizer assim, puxa, a diferença é que ele está brilhando. É isso que as pessoas têm que enxergar em nós. Já passei demais. A igreja é a esperança, a igreja local é a esperança do mundo. Deus colocou vocês aqui na Moca. Eu morei na Caçandoca. Estava brincando, falando com o Ricardo, com o Sérgio, que quando mudei para a Patriarca, eu sentia falta de 2 coisas. Da Paz de Barros, que tinha tudo, e da pizzaria do Ângelo. Esses dias eu fui conhecer o terreno do inimigo. Um irmão da igreja que é palmeirense me levou para assistir um jogo no Allianz. Eu falei, então já faça a obra completa. Daí me levou, saindo do estádio, e eles estão numa fase danada, estão ganhando tudo, né? Cara, minha esposa é palmeirense, então, deixa eu fazer o quê, né? E aí a gente veio comer na pizzaria do Ângelo. Eu morava a 3 quadras ali da pizzaria, eu falei, nossa, que saudades. A responsabilidade sobre a Moca é de vocês. Deus colocou vocês aqui. Deus colocou vocês aonde você mora, a sua família. Essa é a responsabilidade. As pessoas olham para nós como esperança. E eu quero encerrar, já passei 7 minutos do meu tempo. Tinha um rapaz da nossa igreja, crente. E um dia sabe aquele dia todo mundo tem um dia de fúria. Sabe aquele filme do Michael Douglas, Dia de Fúria? Ele acordou num dia de fúria e falou, cansei de ser bonzinho. Cansei de fazer tudo certo.
Asaf teve essas crises, todo mundo teve, né? Ele falou, eu vou desviar. Vou chutar o pau, cansei. Aí deu sexta-feira à noite no trabalho, ele saiu com o pessoal para o happy hour. O pessoal já estranhou, porque quando chegou ele pediu uma bebida. O cara mais zoeiro, o mais, chamou ele de lado e falou, cara, o que você está fazendo? Não, por quê? Qual o problema? Cara, eu sou safado. Eu sou safado. Pessoal, aqui não presta. Mas eu olho para você e ainda tenho esperança. Eu ainda tenho esperança de que alguma coisa pode mudar aqui dentro. Não faz isso não, cara. Não sei o que você está passando. Olha a mula falando. Não sei o que você está passando. Mas não bebe não. Não faz isso não, cara. Porque quando eu olho para você, eu vejo uma luz brilhando, isso pode acontecer comigo. Ele saiu dali e foi chorar no banheiro. Falou, Jesus. O mundo olha para nós tipo, poxa, fala, compartilha, mostra. Às vezes de uma maneira que você não entende, às vezes zoando, te criticando, zombando. Mas no fundo, nós somos o instrumento para mostrar Jesus, que é a esperança do mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos ver, tem pergunta, coisas assim? Tem que mudar de assunto, então, vamos lá. Qual seria hoje, para uma cidade como São Paulo, né? Nós estamos aqui inseridos nesse contexto, num trabalho de evangelização direta, nós vamos cair aqui, nesse ambiente. Como foi falado aqui, a igreja local é a esperança desse lugar aqui. Qual seria a estratégia de evangelismo mais adequada hoje para os meios urbanos? Tem alguma coisa que está literalmente ultrapassada? Como nós começamos um pouco aqui, nós conversamos, você falou, um tempo atrás, evangelismo em praça, até com uma bandinha, um violãozinho, alguma coisa, funcionava bem. Hoje, o que é, pela experiência que vocês têm tido, qual é a estratégia, ou qual é a técnica, digamos assim, que se coloca na mão de Deus para que seja o mais eficiente? Na minha modesta opinião, eu não sou dono da verdade, mas eu entendo que é a igreja fazer parte da comunidade a qual ela está inserida. A igreja não tem sentido se tirar a igreja Manaim daqui, tirando o barulho e tirar as vagas do estacionamento da rua. Toda igreja faz isso, né? Mas o que a comunidade ia sentir falta? Com certeza vocês devem ter alguma... Poxa, a igreja tem esses trabalhos sociais, tem isso. A igreja ela tem que se inserir na comunidade e deixar bem clara, na minha opinião, que ela não está ali para apenas atraí-los para a igreja, mas ela faz parte e está preocupado com elas. Jesus multiplicou o pão de muita gente que, quem sabe, se estivesse em Jerusalém, provavelmente deve ter gritado Barrabás. Nós temos ainda uma coisa meio utilitarista, de fazer algo para a comunidade, esperar ser reconhecido e esperar que a comunidade venha para a igreja. Ela tem que enxergar Jesus em nós. Eu não descarto os métodos de evangelismo de impacto, mas cada vez mais eles têm menos impacto. Hoje eu creio no relacionamento. Eu vejo que quanto mais nós nos relacionarmos e deixar que a nossa luz brilhe, mais nós vamos atraí-los a Jesus. Por que a célula, grupo familiar, pequeno grupo, dê o nome que quiser, tá? Por causa do G12 queimou o nome célula, né? Esse nome era anterior ao G12. Por que elas... Você convida alguém para ir na igreja, ele não vai, mas você convida para a sua casa, ele vai. Nem que seja para você não encher mais ele. Convida, pelo menos, eu vou lá uma vez para ele parar de me convidar. E aí ele percebe que crente não é aquele... Ele não está pedindo o dinheiro dele, ele não precisa esconder a carteira. Ele percebe que a gente brinca de time, que o céu é tão maravilhoso que cabe até corintiano. Ele percebe que, poxa vida, olha... Ele vai quebrando os preconceitos que ele tem contra nós, contra o Evangelho. E aí, como ouvirão se não forem enviados? Como se não tiver quem pregue? Aí a palavra é pregada. Eu vejo que os métodos de evangelização, eles funcionam como aquilo que você falou, eu gostei do que você falou.
Provavelmente, quando você vai no cemitério, vai na Cracolândia, você evangeliza pessoas, você semeia sementes que provavelmente você nunca irá colher. Mas lá no céu, 1 Coríntios 15, 58, nunca se esqueça disso. Ser firme e constante, porque no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Nunca é vão. É que a gente espera o reconhecimento humano, né? Tem um louvor lá, eu não preciso ser reconhecido. Ô, louvor hipócrita, né? Por ninguém. A gente adora ser reconhecido. Te ama ser reconhecido. Tem que matar. Vou contar rapidinho, já vou passar. Já passei mesmo, né? Nunca mais me convido, não tem problema. Uma das vezes da Cracolândia aconteceu um negócio que eu não precisava disso, mas olha, fez um bem para a minha alma que vocês não têm noção. Fez um bem para a minha alma que não... Chega um casal, porque a gente, há 20 anos atrás, nós temos uma parceria com o GEAME, a gente trabalhava junto com o GEAME, com o pessoal lá na Praça da Sé, e aí chega um casal assim, falou, Pastor Edinho, tudo bem? Tudo bem. Você não está reconhecendo a gente? Eu falei, não. Você está sorridente? Não. Eu imaginava, pastor, a gente não se vê há 20 anos. Falei, puxa, então, sabe, assim, pastor, eu só quero dizer uma coisa para você. Nós estávamos no meio do fluxo, perto ali, pessoal, eu não moro mais em São Paulo, tá? Mas, uma vez lá na Caixa Econômica, na Praça da Sé, você ficou 1h30 me ouvindo. E falou algumas coisas que eu detestei. Eu tinha vontade de dar um soco na tua cara. Tinha vontade de dar um soco na tua cara. Mas aquilo ficou, me incomodou. Depois eu conheci o Virgílio do GEAME. E por aí vai. E eu aceitei Jesus. E hoje, estou casado, minha esposa, nós trabalhamos, ela é formada, ela é professora, tá? Eu só queria dizer obrigado, porque você foi um instrumento de Deus para que a gente saísse da rua. 20 anos depois, nossa, eu sou meio chorão, descendente italiano, desabei ali. Não precisava disso, porque tem sementes que a gente nunca vai saber, só no céu. Mas de vez em quando Deus, que é tão maravilhoso, amoroso, sabe que a gente é carente, né? Sabe que a gente é carente. Diz, filho, fica firme, vai, tá vendo? Como disse Salomão, né? Plante a semente. De dia, de manhã, de tarde. Você não sabe qual que vai. Então continue plantando a semente. Continue semeando. Mais alguém? Boa noite, pastor. Até quando o senhor acha válido o evangelismo que é feito pela Igreja Romana, pelos Mormons e pelo Testemunho de Jeová? Só essas três, tem as demais. Isso é válido, sendo um evangelho totalmente distorcido? Até quando isso é válido? Ou isso é uma ponte para que um dia ele possa conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus? Eles são portadores de heresia. Até João é meio claro quanto a eles. Nem receba eles, né? Porque eles distorcem o evangelho. A única coisa que eu fico incomodado com eles é que, independente das motivações, de ser um dos 144 mil, de ter lá, né? Eles não abrem mão de evangelizar. Coisa que nós, crentes, temos muito vergonha de compartilhar da nossa fé. Uma luz, Jesus disse, não dá para colocar embaixo. Na minha opinião, nós somos extremamente discretos e tímidos hoje. Existe uma praga chamada politicamente correto, que é característico da pós-modernidade, do relativismo desse presente século. Porque nos anos 70, 80, você começava a debater, o cara começava a debater com você, e esse debate que era ótimo na evangelização. Eu já sacava as 4 leis espirituais e pá, nele. Hoje ele olha para você e diz, pô, que legal que você pensa assim. Você tem a sua, eu tenho a minha. Matou você. Você querendo chamar ele para o octógono, para ir para a briga, e ele, legal, bom para você, hein? Bom para você. Matou. Eu acho que nós, crentes, perdemos um pouco, vou usar uma expressão do futebol, sangue nos olhos. Alguém já foi em algum país muçulmano? É impressionante quando começa lá, a hora da reza, todo mundo para, tira um tapetinho e vai de boca para o chão.
Nós hoje, tem crente que não tem vergonha de orar pela comida se estiver no shopping, em qualquer lugar. Senhor, obrigado, amém. Enquanto os caras vão e... Eu estava no Egito, o cara parou o táxi. Falou, desculpa, tá? E o cara, olha. Tirou, parou tudo, na avenida. Parou todo mundo, desceu, foi pro chão. A hora que terminou, aquele negócio lá, né? Aí eu sentei no chão, fiquei vendo aquele negócio. É que não era a época, porque se fosse hoje, postagem ao vivo, Face ao vivo, Snapchat, alguma coisa do gênero. Agora não. Nós não temos essa coragem. Está cheio de 007 da fé. Agente secreto. Mas tão secreto, é complicado. Eu acho que o que nós temos a aprender com eles é um pouco de ousadia, um pouco de cara de pau. Porque a gente tem medo de ser rejeitado, né? Ah, eles vão me rejeitar. E aí? Gente, o evangelismo agressivo não é para todo mundo, tá? Mas conversar e brilhar a luz é natural. Desculpa usar um exemplo da minha filha. Minha filha, ela não é extrovertida como eu, apesar de fazer publicidade. Mas como toda que faz publicidade é maluca, né? Fica às 3 da manhã fazendo trabalho, aquelas coisas malucas. Tem um rapaz que ela está há 3 anos trabalhando com ele lá no Mackenzie. Ele é homossexual. E faz alguns meses que ele, graças a Deus, aceitou Jesus, está numa igreja presbiteriana, sendo discipulado, acompanhado. Minha filha ficou tão feliz, e nós estávamos na praia em Ubatuba, em janeiro, quando ele ligou para dizer que tinha aceitado Jesus. Minha filha é tímida, não é assim extrovertida. Mas ela ouvia, teve a dia que tem hora que eu me irritava, porque esse bendito, era só mensagem de voz nesse tal do WhatsApp, e aí em casa é proibido celular na mesa, né? Na refeição, essas coisas, né? Pai, eu preciso cuidar... E ganhou esse menino para Jesus, glória a Deus. Compartilhou da fé, tá, e graças a Deus, não importa, ele está na igreja presbiteriana, brinco com eu tenho muito amigo presbiteriano, né? Que batista e presbiteriano tem uma certa rixazinha histórica, né? A gente batiza aqui, outro batiza ali, joga aguinha, não importa. A aguinha é mais fácil, né? Mais alguém? Não, já acabou, já bateu o horário, ó, daqui a pouco vocês vão dizer, pô, aquele cara fala pra caramba. Pastor, pegando o gancho que o senhor falou, o exemplo da sua filha, e quanto aos jovens hoje? Porque as estratégias de evangelismo que a gente conhecia para jovem, hoje a gente vê claramente que não funciona. E a cabeça do jovem, do adolescente, hoje é muito diferente da nossa. Completamente. Então, você ficar pregando a Bíblia para ele, às vezes parece que está batendo numa parede e caindo no chão. Assim, eu acredito que o relacionamento é um bom caminho, mas até mesmo como preparar o jovem da igreja para ele ter esse relacionamento lá fora. Até porque ele está domesticado na igreja e quando ele vai, ele diz, nossa, tem tudo isso. Às vezes ele acaba se perdendo também. Porque o pecado, sabe aquela frasezinha, né? Tudo que é bom normalmente é imoral, é ilegal ou engorda. O pecado, no primeiro momento, ele é atraente. Muito atraente. Quem sabe nós precisamos retomar, porque os nossos jovens têm um significado de vida. Porque a Bíblia é bem clara, escrevi jovens porque sois fortes. Todo movimento missionário, quem estuda avivamento, vai ver que o avivamento, quando ele chega na igreja, ele atinge quem? Os jovens. Não tem esse lance de igreja do amanhã, é a igreja de hoje. Uma igreja que não tem um grupo forte que ore, e normalmente são as mulheres, que não tem um avivamento entre os jovens, ela é uma igreja que cumpre o seu programa, mas não é uma igreja que vai alavancar. Nós precisamos discipular os nossos jovens e dar significado de vida a eles. O que eu tenho visto, eu tenho um amigo que trabalha, e o pessoal desce a lenha na Hillsong. Desce a lenha na Hillsong. Né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que parar e, no mínimo, ter o bom senso de analisar. Minha filha fez intercâmbio e ficou na Inglaterra um tempo. E ela foi teve um dia que ela foi numa praia lá em Brighton, uma praia lá perto de Londres, e começou o pessoal da Hillsong tocando Arctic Monkeys e Coldplay. Né?
E juntou 1.000, 2.000 jovens na praia. Hillsong toca bem pra caramba, tocando Coldplay e Arctic Monkeys, e mais alguns aí. Aí entrou louvor. Minha filha falou: pai, vamos dizer que o pessoal usou mundanismo, o que for. Mas eu vi, ela falou, mais de 120 jovens ingleses, frios, se ajoelhando na praia, chorando, aceitando Jesus. Quem sabe nós precisamos entender e viver o presente século no bom momento, no bom sentido da palavra. Entender e discernir o nosso tempo. Está faltando um pouco isso, do meu modo de entender. Quando Davi foi escolher os líderes dos seus exércitos, ele escolheu os 200 filhos de Issacar. Está lá em Crônicas. Qual era a característica deles? Eram pessoas que sabiam discernir os tempos e estavam preparados para agir em toda e qualquer situação. É assim que nós temos que ensinar os nossos jovens, discipular, para fazer a leitura. Fazer a leitura do que está acontecendo. Porque senão, vai enviar, não é ovelha, porque a ovelha no meio do lobo, ela sobrevive. Porque Jesus disse que nós seríamos ovelhas no meio de lobos. Mas se mandar a pombinha, se mandar a galinha no meio do lobo, vai ser devorado. Vai ser devorado. E a gente não precisa usar garra de lobo, porque ovelha tem que usar arma de ovelha, não de lobo. Então, discipulado, relacionamento, seja absolutamente nada novo. A gente precisa parar de querer reinventar a roda. Para fechar a sua resposta, minhas respostas são longas, né? Nós precisamos voltar a uma base básica da palavra. A grande crise existencial hoje das igrejas é a escola dominical, né? Porque todo mundo acaba com a escola dominical. Eu só não desviei por causa da escola dominical. Com 13 para 14 anos eu quis desviar. Falei, meu testemunho é muito chato. Que vinha o cara lá, eu era drogado, eu era isso. Aí eu dizia assim, não, eu cresci na igreja, aceitei Jesus e batizei. Que testemunho sem graça. Aí eu falei, vou aprontar um pouco para ver se incrementa esse meu testemunho, né? Olha que cabeça de jirico, né? Gente, não consegui desviar. Por quê? Porque o que foi ensinado para mim na escola dominical estava tão fundamentado em mim que parecia que eu olhava o pastor Joel. Eu entrei na baladinha, lá estava o pastor Joel. Não estava, mas ele estava, parecia que estava lá. E não sei o quê, eu falei, isso aqui não é meu lugar. Isso aqui não é meu lugar. Nossos jovens têm pouca base hoje. Conhecimento bíblico, então, vai em qualquer culto de jovens, de qualquer igreja. Espero que aqui, quem sabe, é diferente. Comece um versículo e manda o povo completar. Gente, é um silêncio sepulcral na igreja. O pessoal não conhece. Nós precisamos ter paciência. Nós vemos tanto na era do imediatismo que a gente quer resultados na hora. Vamos ter paciência de plantar a boa semente. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz e é um martelo que esmiuça a rocha. Acho que... Acabou, né? Não...